mentalidade revolucionária, ela é a inversão, né? Vou falar em termos mais técnicos, depois eu vou explicar, tá certo? Ela é a imanentização do escatom. Não vou entender porra nenhuma, né, Ítalo? Vamos lá. O que é imanentização? É quando você pega algo que é transcendente, né? Algo que não pertence ao campo da matéria, não pertence ao campo da história, e você traz para o campo da história, né? De maneira artificial. Isso é uma imanentização. Você pega a transcendência e traz para o campo da história. O que é o escatom? Escatom é o fim do mundo, basicamente, tá? Em termos mais comuns, né? Mais corriqueiros, né? Então, o que acontece? Como é que surgiu a mentalidade revolucionária? Com grupos cristãos, lá por volta do século XIV, que disseram o seguinte, assim, olha, o reino de Deus virá. E o reino de Deus virá através de uma vitória política. Nós temos que concluir o reino de Deus. Nós temos que concretizá-lo, né, no mundo. E mais ainda, esta vitória política já está profetizada. Até então, o que acreditava o cristianismo? Né? Acredita ainda, mas o que pregava todo o cristianismo, né? Que a história teria um fim, este fim não dependeria dos seres humanos, era Deus que ia determinar, né? E a partir daquele momento haveria um reino dos céus, né? O reino de Deus, que não seria um reino histórico, não seria assim um reino, não seria um império, não seria algo que aconteceria na Terra, seria algo, né, de outra ordem de existência. Esse pessoal mileniarista, né, como passou a ser chamados, eles acreditavam que haveria uma vitória dos cristãos, né, sobre as forças do mundo, sobre o anticristo, sobre Satanás, etc., sobre toda forma toda sorte de desordem no mundo, seria corrigida através da ação histórica concreta dos cristãos, e que isso aí era uma certeza histórica. Reparem o seguinte, o principal elemento aí, né, houve uma inversão do sentido histórico. É isso que vai durar. Eu quero chamar atenção para isso, porque ao longo do tempo, o aspecto cristão dessa visão vai todo pro ralo, vai todo para fora. Né? O que vai durar, o que vai perdurar é essa inversão da percepção do tempo. Né? Para uma pessoa comum, o passado ele é imutável e o futuro é incerto. Qualquer pessoa com a cabeça no lugar sabe disso. O futuro é incerto, o passado é imutável. Para um revolucionário, para alguém que tem uma mentalidade como essa, o futuro é certo. O futuro é certo. A história tem uma forma, tem uma direção. Nós estamos caminhando em uma direção específica. E o passado é que deve ser reinterpretado, o passado e o presente devem ser reinterpretados, né, em função desse futuro, né, que ele já sabe, ele já concluiu, porque ele conhece as leis da história. Eles inverteram radicalmente o sentido do juízo final bíblico. Tá certo? Então, em vez do juízo final ser uma passagem à eternidade, ele é um momento do futuro a ser alcançado mediante a construção de uma sociedade perfeita. Isso é a maior perversão que pode existir da doutrina cristã. Porque primeiro atribui a esses mesmos monges e reformadores o papel de Deus, que é de fazer o juízo final. Segundo, ele inverte as relações entre tempo e eternidade, atribuindo a um momento do tempo o prestígio e o valor da eternidade. Então, isso aqui não é uma doutrina cristã, isso é uma doutrina anticristã, tá certo? Que aparece numa certa época e adquire, por força, vamos dizer, da ação política, um poder extraordinário. Esta é a origem de todas as ideologias revolucionárias modernas. Ou seja, a característica das ideologias revolucionárias é desejar alcançar esse momento de perfeição, né, da sociedade, através da construção de uma sociedade ideal, uma sociedade perfeita. Seria alcançar dentro do tempo, mas ao mesmo tempo seria a história, o momento eterno, seria o fim dos tempos, ou o fim da história, como depois disse textualmente o próprio. Isso é a destruição do cristianismo, e não só isso é destruição do cristianismo, isso é destruição da inteligência humana.
Porque se você não tem uma visão correta da estrutura do tempo, você está fora da realidade. Tá certo? Você está vivendo, vamos dizer, num tempo hipotético, numa estrutura hipotética, destinada a culminar num momento que magicamente não vai passar mais. Dentro dessa inversão, quando você inverte de eternidade e tempo, você inverte tudo mais. Tá certo? Inclusive você inverte o bem e o mal. Isso é impossível, como você está conferindo ao tempo o valor da eternidade. Então, a inversão lógica é total. E não é só inversão lógica, é inversão de percepção. E se você pode perceber um simples momento do fluxo temporal como se fosse uma eternidade, tá certo? Então, todo o esquema de percepção dele está alterado. E daí que esse pessoal não chega a confundir, vamos dizer, o bem com o mal. Esta inversão, ela aparece em tudo. Você vai ter o cristão que acredita que o Apocalipse, né, o livro de Apocalipse, ele é um projeto político e ele tem que concretizar esse projeto político. E você vai ter um ateu materialista como Karl Marx, que acredita que achou as leis científicas da história. São colorações diferentes de uma mesma mentalidade. Então, o Karl Marx não inventou a mentalidade revolucionária. Quando a gente fala em mentalidade revolucionária, os marxistas, eles são um tipo, talvez o mais eficiente, né, para o mal, mais eficiente dessa mentalidade revolucionária. Mas eles são apenas um tipo. E tem até um motivo por que eles são os mais eficientes. Porque eles vão realmente ao encontro do problema do aqui e agora que a pessoa está enfrentando naquele momento. Exatamente, exatamente. Os marxistas, eles ganharam em 150 anos uma habilidade... Continuam em 150 anos, os marxistas ganharam uma habilidade ímpar, né? Ímpar na história humana, que é de perceber aonde teu calo aperta e usar isso contra você. Né? É isso que eles conseguem fazer. Não, e quantas vezes nós estamos debatendo um tema e o pessoal vem e fala assim, não, mas a gente tem um problema agora para resolver. Vocês estão falando de mentalidade revolucionária? Vocês tinham que estar falando da Previdência. Né? O marxista aqui não sou eu. Então, é muito comum ter essa imanentização dos problemas sem tentar entender as causas. Lembrando que Aristóteles falava que para conhecer algo é necessário conhecer a causa deste algo, né? E o que essa mentalidade revolucionária tem a ver com tudo que nós estamos tratando aqui? Porque, vejam, nós acabamos de falar aqui daqueles problemas que vão minando as bases da sociedade. E nós temos os agentes que estão impedindo que a sociedade fique de maneira sadia, os homens convivendo uns com os outros de uma maneira sadia. Não que seja possível criar um paraíso na Terra, porque isso é parte da mentalidade revolucionária. O que eu estou dizendo é, você vai visitar Gramado, você vai visitar a Suíça, você vai visitar alguma cidade nos Estados Unidos, no interior dos Estados Unidos, você vai visitar alguma cidade no interior de Minas, alguma cidade bem tranquila, no interior de São Paulo, interior do Rio de Janeiro, você vai encontrar materialmente mais paz do que na violência urbana, no caos de uma grande São Paulo, etc, etc. Então você percebe, de uma maneira evidente, que é possível que os homens consigam viver com menos problemas de violência, menos problemas financeiros, menos problemas intelectuais que em outros lugares onde nós temos isso de uma maneira abundante. Né? Esse problema ele está saindo pela janela. Então, não é confundir o paraíso terrestre da mentalidade revolucionária com o que eu estou dizendo aqui. Então, os agentes que impedem que a sociedade possa viver minimamente o que ela foi proposta a viver, que é viver para o bem comum, esses agentes, eles entenderam bem isso e criaram inúmeros meios de ação. Um deles é a linguagem, né, com o politicamente correto. Um outro meio por exemplo, arrancando dinheiro do cidadão de bem por meio dos impostos e depois pegando esse dinheiro e alimentando meios de comunicação, alimentando ONG, alimentando artistas, alimentando pseudo-intelectuais,
alimentando programas de rádio, programas de TV, etc, etc. Esse é um dos tantos meios que você tem para desestabilizar a sociedade. Você também tem a maneira de poder aprisionar a mentalidade do político ou fazer com que ele faça parte da sua corrupção para que ele aprove leis e implemente uma burocracia terrível, impedindo que as pessoas possam ganhar mais dinheiro para poder viver melhor, ou criando leis que possam impedir a vida do cidadão de defender-se, por exemplo, como é o caso de hoje, né, o decreto aí do Bolsonaro. Imagina, Bolsonaro tanto tempo querendo aos poucos, né? Não tem como mudar as coisas da noite para o dia, mas Bolsonaro com tanto tempo aí lutando para que o cidadão possa ter sua arma em casa, hoje foi dado um grande passo. Então você imagina que todos esses mecanismos, eles têm os seus agentes específicos e meio que já evidentes, né? Não é teoria da conspiração descobrir, por exemplo, que o George Soros investe bilhões e bilhões de dólares para implementar essas agendas por meio de ONGs, etc, etc. Então, a população brasileira começou a perceber, pelo menos aquela parte da classe pensante, ou parte das pessoas que realmente estão buscando informação, sem ofender, eu não quero que vocês se sintam melhores que os outros, mas vocês são diferentes daquelas pessoas que só querem saber como que foi o jogo de ontem, domingo, o Santos empatou ou não, o Fluminense perdeu ou não, como é que está o preço da carne, diminuiu ou aumentou. Pessoas que... Vocês percebem que vocês que estão nos assistindo, vejam que eu coloquei um tema que não é um clickbait, apesar do que o TCI não faz isso, mas você percebe que nós temos todo esse cuidado de não colocar um título que mexa com a sua sensibilidade sem necessidade, porque, por exemplo, se Hamas está atacando uma bomba em Israel, a gente precisa dizer para você, a gente não pode dizer, né, houve uma mudança climática no céu de Israel. A gente não pode dizer, houve uma mudança no quadro de segurança pública de Israel. Não, a gente precisa dizer, olha, Hamas está atacando. A gente tenta driblar um pouco o YouTube, mas a gente tenta dizer para vocês o que de fato está acontecendo, né? E, desculpa, queria falar? Driblar o YouTube é boa parte do nosso esforço aqui, inclusive. É boa parte do nosso esforço. Então, assim, vocês percebem que existem agentes reais e conhecidos e que as pessoas não têm ideia quem são, como fazem, como eles agem. E você que está em casa assistindo Terça Livre às 8h32 da noite, querendo entender melhor o que está acontecendo, você é diferente. Você pode estar aqui para quero ver qual é a merda que esse Alan vai falar. Vou foder com ele no Twitter. Você pode ser um desses caras, né? Falta mulher, falta homem na tua vida. Mas tem outras pessoas que, tenho certeza que é a maioria esmagadora, que estão aqui, ó, pô, quero ver o que esse pessoal tem a dizer, porque eu tô aprendendo muito com eles, eu acho interessante poder reunir todas essas informações aí depois, poder mudar a minha vida, mudar o ambiente onde eu vivo, que eu não quero mais ficar sendo marionete, etc. Só que todos esses agentes que nós denunciamos dia e noite aqui no Terça Livre há quase 5 anos são bajulados por pessoas que não deveriam jamais estar em contato. Qual o argumento? Nós saímos de uma política que não deixava os conservadores abrirem a boca, falar, argumentar, expor suas ideias, e nós não podemos ir para uma outra mentalidade que não deixa a esquerda abrir a boca, falar, opinar, em nome de uma tal democracia. Só que você só chega aí, isso vai ser o tema do boletim ainda nessa semana, né? Somos a oposição do PT, ou seja, nós somos o oposto ao PT, isso já até anota aí depois, Anderson Ítalo, no papelzinho, que eu acho que isso deve ser um tema de um dos boletins. Somos ou não somos o contrário, o PT ao contrário, como algumas pessoas falam. Mas não é isso que eu quero tratar aqui. Eu quero tratar da causa, primeiro. O que leva uma pessoa a pensar dessa maneira? Eu não tenho dúvida, tá? É uma vida superficial. É esse vazio.
Porque o que leva alguém a pegar o estupro da Damares e usar como argumento de ataque à direita? Ou, não precisa ir tão longe, o que leva alguém a não responder à altura? Porque esse eu acho que é o nicho e o grupo de pessoas que nós queremos analisar aqui psicologicamente. O que leva uma pessoa a não responder à altura um argumento que usa o estupro da Damares como bandeira política? Ou seja, o que leva uma pessoa a ser covarde diante de um caso como o da Damares? O que leva uma pessoa a ser covarde ao ver um juiz como o juiz Sérgio Moro, que não pode mais pisar numa praça pública com o filhinho dele, a dizer que não, a esse tipo de pessoas nós não podemos responder, é dar holofote, porque isso é um tipo de covardia. O que leva uma pessoa a não emitir uma nota de repúdio a um grupo de idosos que lutaram batalhas e guerras para defender o nosso país e defender pessoas inocentes em outros países, que receberam cusparadas na cara, como foi no caso dos senhores de idade militares que levaram cusparadas no clube militar? O que leva a esse tipo de comportamento? Pessoal, não vamos emitir nota, não vamos falar dessas pessoas, deixa quieto, mas infla, né, de uma pseudo-coragem para atacar um professor que emite suas opiniões, goste você ou não. Vejam que eu quero levantar aqui o vazio espiritual que vivem algumas pessoas que não estão entendendo o que está acontecendo nesse exato momento na política brasileira. Quando alguns homens vivem na superficialidade da vida humana, ou seja, elas se preocupam em comer, beber, descansar, reproduzir, nada mais. Essas pessoas, elas têm uma tendência a falar assim, ó, deixa de briga, deixa de picuinha, para que debater esses temas? E normalmente isso se reflete em casa, na casa. Não, eu não vou discordar aqui não, senão vai dar um problema danado. E por que discordar é um problema? Vejam que na Bíblia há exemplos de comportamento humano que, dependente da questão teológica, são muito, muito bem-vindos. Por exemplo, os cristãos, você sendo cristão ou não, eu quero que você olhe o que eu vou dizer agora com um olhar frio, tá? Esquece que você é cristão, e se você não é cristão, esquece que você é não cristão ou você é ateu, etc. Vamos nos analisar só de uma maneira literária, né? Não literal, literária, tá? Pelo amor de Deus. Então, os cristãos acreditam que Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade que se encarnou, se fez homem e assumiu a natureza humana. Ele é Deus e homem ao mesmo tempo, convivendo com os homens para ensinar o que é o amor. E aí, de repente, ele fala algumas coisas que desagrada os ouvidos dos discípulos, como no episódio de João, capítulo 8, onde ele diz, no decorrer desse capítulo extenso, ele fala, eu sou o que sou, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. E essas palavras são duras, vai dizer Pedro, um dos homens que largou tudo para segui-lo. Era um pescador que vivia ali da sua pesca, tinha o que comer, reproduzia, né? Tinha filhos, tinha esposa, dormia, descansava e vivia a sua vida ali, ordinária. Largou tudo isso porque sentiu-se ali atraído pelos ensinamentos de Jesus Cristo, Deus feito homem, etc. E aí chega um momento de quase ruptura e Jesus vira para Pedro e fala assim, olha, quando Pedro fala, suas palavras são duras, né? E aí Jesus fala aquela frase que é muito conhecida no meio cristão, né? Se vocês não quiserem, pode ir embora.
Não, e é interessante que isso não é tido como exemplo de amor por muitas pessoas. Então, vejam como que... eu sei que eu estou desenhando um mosaico muito extenso, muito grande, e se vocês não estiverem entendendo, coloca aqui no comentário que eu quero dar toda a atenção, e eu não quero que esse boletim de hoje fique um buraco na cabeça de vocês. Os comunistas, eles querem, e os revolucionários, globalistas, etc., eles querem implementar um tipo de amor que é próprio da mentalidade revolucionária, ou seja, não é um amor real, como aquele que você tem pelo seu filho, que reprime, que pune, que impõe limites. Eles querem criar um novo tipo de comportamento que não é aquele que seu bisavô, sua bisavó tinha com a sua avó, seu avô, e por consequência foi o relacionamento que sua avó e seu avô teve com seus pais, e por consequência foi o relacionamento que seus pais tiveram com você. Eles querem dizer que o amor, ele não pode punir, não pode ser duro. Eles querem inventar que o amor jamais chamaria alguém de cadela, como Jesus falou com a Cananeia. Senhor, Jesus falando, mas eu não posso tirar o pão da mesa para dar aos cães. Mas ela vira e fala, mas até os cães comem as migalhas que caem da mesa. E aí está um problema de linguagem, como nós falamos lá no início. Alguém vai dizer assim, Jesus não chamou a mulher de cadela. Eu falei assim, meu filho, Jesus não está falando que ela tem focinho, nariz, que ela abana o rabo. Tá? Deixa eu só... Eu sei, é difícil para algumas pessoas, mas é figura de linguagem. Tanto que Jesus falou, como que eu estou falando. E eles querem implementar um novo Deus. Esses agentes de controle comportamental da sociedade, eles querem incutir um novo Deus. Inclusive, eu vou pedir para o Anderson, enquanto eu estou falando aqui, que ele procure o livro. Eu vou ter que escrever, porque está em inglês. Ou então o Ítalo escreve para ele lá no grupo, The United Religion Institute. Bota lá para o Anderson, para ele poder procurar, e procura o livro... Como é que é Aurora em inglês, Ítalo? Eu esqueci. Down. Isso, The False Down. Escreve lá pro Anderson para ele procurar essas duas. Down. Isso. Porque é um livro que desmascara como que o globalismo ele quer criar uma religião unificada para poder, assim, arrancar a autoridade das religiões enquanto tal. E vejam que o que eu estou falando aqui nem é uma defesa do cristianismo, não estou fazendo uma apologética aqui. Eu só estou expondo fatos, eu estou narrando o que está acontecendo. Né? Eles querem arrancar a autoridade das religiões, sobretudo das religiões monoteístas, para fazer com que o poder político, como ONU, Unicef, etc., seja a autoridade também religiosa dos homens que vivem em uma sociedade específica, de uma nação, de um país. Isso não é teoria da conspiração, tá ali, tá o livro, você pode... No livro tem trechos da própria ONU dizendo isso, etc. Nós não vamos aqui agora cair nesses meandros, mas vejam que eles querem substituir. Então, o amor que Jesus teve por Pedro, ao dizer, se você não está afim, vaza, isso é prova de amor. Isso também é manifestação de amor, a não ser que você conceba uma doutrina de que em algum momento da vida de Cristo na Terra, ele não amou. Então vejam que até para você poder acreditar que quando Jesus fala, se você não quer me seguir, né, vai embora, se você quer acreditar que naquele momento ele não manifestou amor, você está acreditando que em algum momento Jesus apertou pause. Aqui eu não quero seu amor. E João fala, Deus é amor. E o amor, ele tem várias características. Ele é, de fato, multifacetado. Né? O amor é aquele que também fala, o quente ou frio, mano, eu vomito. O amor é aquele que eu falo, era melhor você não ter nascido, porque você vai fazer merda. Né? Jesus falou isso para Judas.
Isso é manifestação de amor. Uma outra manifestação de amor foi quando Jesus falou: afasta-te de mim, Satanás. Quando Pedro vira para ele, ó, não faz isso não, porque eu tenho uma estratégia melhor aqui. Eu tô falando muito aqui, Ítalo, mas é que eu queria... Fica na tua aí, fica na tua aí. Isso. Esse é o livro aqui, ó. The Countdown, The United Religion Institute, Globalism and the Quest of One World Religion, do Lee Penn. Esse livro eu tenho ele em PDF no meu celular. E nesse livro aí, você vai ter toda a documentação de como que eles querem destruir a autoridade das religiões, criar uma religião unificada. E aí, agora você vai entender por que o Olavo tá puto pra cacete, por que nós estamos aqui batendo cacete nos militares, porque eles estão ajudando esses caras aí, ó. Tudo isso, só para deixar claro, pessoal, só para deixar claro, pessoal, nós não estamos dizendo que eles estão em conluio com essa gente, exato. Com uma comunhão de objetivos, né? Justamente por conta dessa neutralidade positivista que eu desci o cacete hoje de manhã, é que eles não conseguem ver o que está acontecendo. Né? Não conseguem ver o que está acontecendo. Eu não acho que militar seja santo, mas também não acho que sejam mais canalhas do que a média da população brasileira, né? Que infelizmente já é alguma coisa, mas enfim.